Vamos lá, vamos chamar o Wendel. Agora sim. Wendel, você tá me ouvindo? Boa noite a todos. Estou tentando aqui adicionar o Wendel. Tá um pouco lento. Ele já tá me vendo. Ele escreveu aqui, tá me vendo. Olá, Ah, agora sim. tudo bem? Estou aqui falando do Facebook. É, pelo celular. Acabei indo pelo celular porque o, pelo Facebook aqui no computador não estava ainda, e o celular sempre vai mais rápido possível. O celular é sempre melhor mesmo. Boa noite, Wendel. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Muito bom. Seja bem-vindo. Vamos ver se a gente detona hoje, né? É Nossa, gostoso. tem bastante coisa para a gente conversar, né? Tem bastante coisa e coisa que o pessoal tem curiosidade em saber, em aprender. É bem legal. Então, esse tema, pessoal, quando a gente combinou de falar sobre isso, é em razão da gente ter a experiência do dia a dia e perceber a importância da gente pensar na morte, na questão de se tornar incapaz, de uma possibilidade de não ter como expressar a sua vontade. E com isso, existem alguns mecanismos jurídicos que podem nos auxiliar a buscar minimizar os problemas, as dificuldades. E aí eu convidei o Wendel. Falei, Wendel, vamos fazer uma live para falar para as pessoas como elas podem, de uma forma preventiva, trabalhar a questão da autonomia da vontade, principalmente numa época de pandemia que vivenciamos, em que as pessoas, né, de uma forma às vezes inesperada, vão parar no hospital, perdem a consciência e a família às vezes não tem o que fazer para gerir o seu patrimônio ou até mesmo pagar as contas básicas da família, porque não tem acesso às senhas e cartões de crédito daquela pessoa que foi hospitalizada, entubada e que não tem como manifestar a sua autonomia da vontade. Então, Então, o problema que acontece muito na mesa do cartório pessoal procurar o tabelião no momento já que a pessoa não tem mais a lucidez ou não tem a capacidade. E aí ela perdeu o time que ela poderia ter para resolver esse problema de outra forma, como o testamento vital, que é as diretivas antecipadas de vontade, enfim. E aí, infelizmente, nesse momento, o tabelião está de mão atadas. Nós não temos como resolver esse problema. Mas se a pessoa conhece o mecanismo que nós vamos falar hoje, ela tem a oportunidade de sanar esse problema antes. Eu fico imaginando hoje uma situação recente, eu estou bem chateado e bem triste com o falecimento do Paulo Gustavo, né? Uma pessoa jovem de 40 anos, eu acredito que ele não se programou para isso, né? Eu tenho quase certeza que ele não se programou. E aí eu fico imaginando o marido dele nesses dias todos internados, né, entubado, e sem consciência, tendo que decidir pela vida dele, decidir pelos negócios dele, decidir coisas que às vezes, por mais que seja marido, às vezes não tem acesso a tudo, né? Às vezes é coisa que tão corriqueira do dia a dia,
celular hoje em dia é tudo por câmera, né? Por reconhecimento facial. E aí você nem lembra de deixar uma senha para o outro. Sim. Pensa nisso. Esses dias para trás eu estava tentando lembrar a senha do meu banco porque eu não entro mais com senha, é com o rosto. Então eu fico imaginando ele, se houve programação ou não, mas se não houve, uma pessoa que é um empresário, uma pessoa que tinha uma vida muito dinâmica, uma série de circunstâncias, se isso tivesse sido programado, talvez seria mais fácil para quem está do lado de fora, né? Sim. Então, reza do testamento vital. Então, eu gostaria de te apresentar para as pessoas, né, que eu acredito que muitos já te conhecem, mas eu gostaria de te fazer uma apresentação da sua carreira, de quem você é, para que as pessoas também tenham a dimensão do seu trabalho, das publicações que você faz no Jovem Notariado, no estudioso que você é, das temáticas que nos são apresentadas no dia a dia, e o quão a gente busca, né, Wendel, estar ali presente para estudar as questões da atualidade, porque depois que passou não adianta mais, né? Alguém já estudou, alguém já fez, então a gente está buscando aí esse tema, a gente já trabalhou com um artigo científico, então vou te apresentar para o pessoal para que eles saibam com quem a gente está conversando, né? O Wendel Salomão, ele é escrevente do quarto tabelião de notas de Ribeirão Preto, ele é pós-graduado em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela EPD, Escola Paulista de Direito. Ele é graduado em Direito Civil pela Faculdade Internacional Signorelli e bacharel em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. É importante dizer que o Wendel, ele, como está no dia a dia das pessoas, ele trabalha desde uma simples procuração, né, Wendel? Até grandes testamentos, grandes transações imobiliárias, escrituras de grande porte. Então, ele já viu de tudo dentro daquele cartório, desde muito jovem. Então, essa experiência é muito importante, ela é válida para que a gente possa ter uma visão do todo, né? E a gente não fala de uma forma estanque, só pensando na questão da incapacidade. Quando a gente iniciou os nossos estudos para falar sobre testamento vital e para escrever, porque nós escrevemos um artigo sobre isso. Você se lembra, Wendel, que a gente discutiu se isso poderia ter uma extensão no âmbito empresarial? E na época, a coisa era tão recente que a gente não sabia se podia ou não, né? Verdade, quando a gente escreveu o artigo de testamento vital, nunca passou pela nossa cabeça que o próximo passo seria enfrentar uma pandemia. Nunca, né? E aí, a pandemia, ela traz o testamento vital em grande utilização. Foi o período que mais eu fui procurado, foi o período que as pessoas mais buscaram saber sobre o testamento vital, foi o período que as pessoas quiseram entender o porquê e qual a importância. E em Cachoeira, em Cascata, vieram doações, né, inventários das mortes, partilhas, muito divórcio. Mas o testamento vital, particularmente, e o testamento normal que eu digo, o que todo mundo conhece, que já é pelo rito do pós-mortem, o pessoal veio buscar saber, buscar entender. E aí começou muitas pessoas entrarem naquela. Eu entubo e a partir daí eu não sei quanto tempo, eu não sei se eu vou ficar lá, eu não sei como vão ser os meus negócios, as minhas empresas, ou que seja uma conta bancária, né? Então, muitas pessoas têm encarado até uma intubação como um período, e que esse período alguém teria que definir. É lógico, muitos faleceram, mas as pessoas que se preocuparam e se preocuparam nesse período tiveram o tratamento da forma que escolheram, tiveram o procurador elegido, né, a pessoa ali nomeada para tratar das coisas dela. Então, nós escrevemos um artigo há uns anos atrás que nós não imaginávamos o tanto, mas o tanto que nós já estávamos pensando e se preparando para um futuro. Sim. Legal do estudo, isso que é o legal da nossa área. Muitas vezes dá a impressão que a gente está estudando em vão,
ou dá a impressão que você está fazendo um É curso teórico, né? que é teórico, ou que, isso daí eu não vou usar, isso daí, né? E do dia para a noite passa a ser a coisa mais essencial de todos os outros trabalhos, né? Isso que na pandemia, assim, foi um estalar de dedos. E aí eu percebi, assim, colegas despreparados, né? Colegas que não estavam estudando e que não entendem essa necessidade, né? E veio a pandemia, ela deixou muito claro isso. E quando você falou, vamos fazer uma live sobre esse assunto, me encheu de orgulho de lembrar dessa questão que a gente já falava lá atrás, do assunto. Não sei se muitas pessoas, talvez poucas, mas não davam tanta bola, tanta importância, né? E aí, do dia para a noite, se você coloca lá no Google Testamento Vital, tá o nosso nome lá. Tá o nosso artigo ali guardadinho. E que começou a ter uma série de visualizações, né? É porque as pessoas começaram a ficar, pelo menos, curiosas para saber como que esse instrumento jurídico poderia auxiliar nesse momento tão difícil que nós vivenciamos, né? A gente pode distinguir aí, porque quando a gente fala em testamento vital, muita gente acha que a gente vai tratar de patrimônio. Então, o primeiro ponto que a gente precisa distinguir é que testamento vital é uma coisa e testamento pós-morte é outra coisa, né? Então, testamento vital é algo que se faz para utilização em vida, né? É algo que você está trabalhando cláusulas para resguardar a sua autonomia da vontade no que tange essencialmente a questão de saúde. Isso foi um dos pontos que no início a gente ficou um pouco chateado, porque a gente achou que fosse conseguir resolver talvez alguns problemas empresariais, né, em caso de acidente, que a pessoa de repente vai para o hospital e fica entubado e vai em coma e não consegue manifestar sua vontade, aí a empresa para, porque ele às vezes é muito jovem, nunca nem parou para pensar em dar algum instrumento de procuração ou algo parecido, né? Ou até mesmo compartilhar as coisas mais importantes com alguém de confiança. E aí, quando a gente percebeu que a gente estava diante de um instrumento jurídico para trabalhar questões de saúde, a gente deu foco, vamos estudar isso e vamos ver para que âmbito que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro ponto é essa distinção em que o testamento vital é algo para se trabalhar durante a pessoa com vida, e o testamento convencional que todos conhecemos é para trabalhar questões patrimoniais para depois da morte, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Esse ponto ele é tão norteador que um documento é para a pessoa viva, independente a lucidez ou não, mas é pessoa viva, e o outro é pessoa falecida, já morta, e vai tratar da questão do patrimonial. Mas eu acho que mais importante do que isso é lembrar o seguinte: esse testamento vital, lá atrás ele chamava testamento vital. E aí havia muita confusão, porque dava a entender que confundia a questão do pós-mortem ou não pelo nome. E aí veio uma série de estudiosos dizendo, não é testamento vital, são diretivas antecipadas de vontade. Criou-se até o apelido DAV, DAV, diretivas antecipadas de vontade. Por quê? Porque eu estou vivo, eu não estou tratando de patrimônio meu, não estou tratando de substâncias pós-mortem, determinando escolhas pós-morte. Não, eu estou falando do momento que eu estou vivo, porém não lúcido, né? Sim. Então, e também não confundir com a procuração, porque a procuração via legislação, é lógico que salva a má-fé e as pessoas que usam errado, mas a procuração via legislação, eu também não posso usar no momento de incapacidade do outorgante. O outorgante, ele outorga os poderes certos e determinados no momento de capacidade dele para ser utilizado durante a capacidade. A partir da falta delas, outros institutos que suprem, mas não a procuração. O mandato, em regra, ele cessa. Mas as diretivas estados de vontade, ela já tem esse viés de direcionar uma procuração para os atos específicos e determinados daquela pessoa que está incapaz ou com falta de lucidez, seja lá o que for, naquele momento. Sim. Internet, uma UTI. Eu acho importante, Wendel, a gente
dar um conceito, né? O que, que vem a ser, então? A gente vai usar a terminologia testamento vital porque é o popular, é o que a Sim, maioria das pessoas conhece, mas vamos explicar para as pessoas, né, o que, que é esse testamento vital. sim. Aí o que, que é importante a gente falar, então, desse testamento vital, e até para a gente começar a aprofundar o nosso assunto, tá? Ele é um instrumento jurídico, ele pode ser feito da forma pública ou particular, tá? Ele é relativamente recente no nosso país, assim como outras escrituras que vêm surgindo, o contrato de namoro que eu tenho falado, e que é tão O pessoal novo. até arrepia quando a gente fala, né, Wendel? Aqui, ó, quando fala com namoro, arrepia e fica curioso. Confesso que É, agora quando os dois mistos, mas são assuntos novos e que a evolução da sociedade ela traz essa possibilidade do autoconhecimento, da livre iniciativa, a livre escolha. E o testamento vital é exatamente isso, é a livre iniciativa, a livre escolha. Eu escolho o vamos fazer com o meu corpo na falta da capacidade. Eu escolho qual tratamento eu vou querer. Eu escolho se vai tirar sangue meu ou não vai tirar sangue meu. Eu escolho até quantos dias eu quero permanecer numa UTI. Quantos dias eu quero ficar entubado. Olha, se passou de 30 dias entubado, pode desligar. Veja bem, não confundir com a eutanásia, que também a gente sim, isso é fala fundamental. fundamental porque também há essa confusão. Muitos clientes perguntam sobre esse assunto. Então, não confundir. Sim, Podemos ultrapassar a medicina, nós não podemos ultrapassar também o direito de vida que está ali e tudo mais. Mas a escolha de como ser tratado isso e a escolha de como essa pessoa quer que seja levado isso na hora de uma UTI, na hora de uma capacidade, nem que momentânea, perda de lucidez, né? Essa escolha é a livre iniciativa, é a opção dessa pessoa que ela tem. E aí, então, ela pode escolher esse prolongamento ou não da vida artificial, se ela quer mesmo essa vida artificial, porque a partir de um certo momento, se a pessoa não tem capacidade, não tem lucidez, a chance é muito mínima de continuar viva, o porquê sofrer aquele corpo, né? O porquê judiar tanto aquele corpo. Tem pessoas que se permitem. Eu, por exemplo, particularmente não parei para pensar, para mim como pessoa, se eu faria uma diretiva desse caso de vontade. Mas muitas pessoas chegam com esse sentimento de preocupação e falam: olha, eu vi o meu primo sofrer muito tempo numa UTI, entubado, sem poder fazer nada, o corpo dele adoecendo, apodrecendo numa cama, cheio de escaras, cheio de buraco, porque estavam tentando segurar aquilo ali de uma forma até brutal, até sim. desumana, para dizer: está vivo. Então, até que Mas é ponto? a nossa cultura, né, Wendel? A nossa cultura, ela ainda mais agora com toda essa tecnologia de conseguir prolongar a vida, a Sim, gente mesmo, muitas vezes a gente se pega quando está dentro do nosso contexto familiar, doutor, faz tudo o que for possível para salvar, né? é, Então a gente fica segurando, né? Então é importante que a pessoa manifeste, por meio desse documento, a sua vontade. Olha, se eu for para uma UTI, eu tenho que ficar na UTI no máximo tantos dias. Se precisar amputar perna, eu quero que eu autorizo amputar uma só. Se tiver que amputar a segunda, eu não autorizo. sim. É, Por tem exemplo, que ter. eu quero ser tratado em um hospital A, B, C. Eu quero ser tratado pelo médico X, pelo médico Y. Você tem direito de eleição. Ou, nesse caso, Wendel, nesse caso também, a pessoa pode optar em, não sabendo quais são as possíveis práticas que podem vir a acontecer no futuro, delegar para um terceiro. Olha, eu vou nomear alguém, meu filho, minha filha, meu marido, esposa, ou um médico da família, para que fale qual é o melhor tratamento, qual é o melhor caminho, né? Qual que é o cuidado e o tratamento que eu gostaria que fosse feito em mim, mas eu vou delegar para esse terceiro. Né? Então, até isso pode ser feito, porque às vezes a pessoa também tem insegurança
de não saber o que fazer. Eu vou escrever o quê? Então, você pode delegar um terceiro. E no momento de aflição, né, no momento de desespero, em um momento, né, muito delicado, e você realmente, foi o que você disse, na hora da escolha do mandatário, não é somente para sacar um dinheiro na conta bancária, não é somente para fazer uma transferência de um documento, mas é também na escolha do tratamento e da decisão junto com os médicos do que fazer com aquele corpo que já tinha deixado previamente escrito a sua intenção, né? Então, Sim. você foi num assunto legal agora, falando da nossa cultura, né? Nós somos egoístas. Nós, o brasileiro, porque nós vivemos isso. Foi o que passou de geração para geração, né? A gente não quer que o outro morra, né? A gente não quer essa perda, esse rompimento. Muito embora, em constante evolução, nós começamos a perceber também que isso não cabe a mim, a você ou ao terceiro, mas aquela pessoa, ela tem o direito dela a decidir. Né? Então, assim, imagina, vamos voltar no assunto do Paulo Gustavo. Se ele está naquela cama de hospital, daquele jeito, podendo decidir, qual seria a decisão dele, né? A gente não sabe. E as pessoas que estão de fora, todo mundo quer ele vivo. Eu quero ele vivo. E cada um quer uma coisa de um jeito também, né? Cada um da família manifesta a sua vontade particular em relação a um terceiro. Não, e assim, eu quero vivo, quero vivo, quero vivo, quero vivo. Até aí, tudo bem, é um desejo muito bonito, né? Um desejo muito gostoso. Mas assim, aí a pessoa se recupera, só que ela sai cheia de sequelas, ela sai numa situação que ela já não responde mais por ela e pelo corpo dela, e vai viver mais quantos anos dessa forma? Sim. E por quê? Por uma escolha dela ou por uma escolha de terceiros? Se ela pudesse escolher, olha, você vai ficar sem falar, sem andar, numa cama, com uma tráqueo na garganta por 5 anos. Você prefere isso ou você prefere descansar? Não vamos falar morte, vamos falar descansar, né? Então, eu tenho certeza que cada um teria uma escolha diferente. Mas se tiver isso escrito e determinado, os sentimentos já vão ser trabalhados, até dos familiares. Porque já vão saber daquele desejo. Isso que eu acho interessante. Esse é um ponto fundamental, porque eu já tive casos, tive um caso em especial que foi bastante interessante, que a moça tinha vários filhos, a senhora tinha vários filhos, e quando ela quis trabalhar essa questão da morte dela, de como que seria a questão patrimonial, se iria cremar o corpo, se iria enterrá-la, como que seria isso, já deu briga entre os filhos. Então, cada filho tinha um interesse. Um filho falava por conta da religião que não podia cremar, outro falava que tinha que cremar, e ninguém ouvia o que aquela mãe queria. Então, a gente teve que fazer aquela reunião, colocar todo mundo ali. Gente, vamos escutá-la. Todo mundo tem opinião aqui. Mas Não, cada um guarde para a sua própria existência. Deixa ela decidir o que ela quer para ela, né? não, Então, isso é fundamental. tem coisa melhor do que os familiares falarem o seguinte: olha, ela vai ser cremada porque ela deixou escrito isso que ela queria ser cremada. Um ponto. Primeiro, vai evitar briga entre os familiares. Sim. Desgaste emocional. Terceiro, o luto ele diminui. Por que ele diminui? Porque você vai para a escolha da pessoa. Você faz a vontade dele, né? Ela desejou assim. Vamos respeitar. Não é eu, não é você, nós não estamos numa luta de opiniões. Nós estamos realizando uma vontade. É muito Não, e importante. outra coisa importante que você disse, que eu acho que a gente tem que ratificar, é que a pessoa às vezes sabe que está com uma doença grave e sabe que pode ter desdobramentos sérios, não esperar chegar num ponto em que ela já não tem mais nem emocional para trabalhar isso, porque isso são questões muito delicadas em que desgasta muito a família. Então, qualquer situação que a pessoa se encontre com uma doença muito grave, que sabe que vai ter esses percalços, ela tem que buscar, quando ela ainda está consciente, quando ela ainda tem um emocional para isso, para trabalhar de uma forma consciente as escolhas que ela vai fazer. Se tiver o apoio da família, é melhor. Se não tiver o apoio da família, ela tem que ver o que é
mas é o que vai pesar nessa balança. E outra coisa que eu acho importante você falar, Wendel, não pelo fato de você estar representando um cartório, vamos colocar assim, mas qual é o benefício da pessoa fazer? Porque a gente sabe que pode ser feito um testamento vital, tanto de forma particular como pública. Mas vamos falar para as pessoas quais são as vantagens, né, além da segurança e tudo mais, de se fazer uma escritura de testamento vital. Exato, Cris. Primeiro é importante ressaltar que esse tipo de serviço, o testamento vital até o testamento convencional, ambos você pode escolher pela via pública ou pela via particular. Então isso já é importantíssimo deixar bem claro. Não é obrigatório você ter que ir a um cartório. Agora, é recomendável. O porquê disso? Porque se um leigo monta esse documento e ele monta o documento errado, ou com uma nomenclatura que dê ambiguidade, ou ainda não cumprindo certos requisitos, por exemplo, no testamento particular, ele tem 5 testemunhas. O público já são somente 2. O testamento público, se essas 2 testemunhas já estão falecidas, tanto faz, porque houve a fé pública do tabelião, houve o registro, hoje houve o escrito na forma do tabelião ali registrado, diferentemente do particular. O particular ele pode ser rasgado, perdido, adulterado, mexido, seja lá o que for, pode acontecer com o particular. O público não. O público ninguém altera, ninguém mexe, registrou, acabou. Só quem tem o poder de alterar é a própria pessoa interessada. E ela pode. Ela pode alterar, cancelar, revogar, total ou parcialmente. Então, veja bem, defendendo agora o meu lado e puxando a sardinha para o tabelião. A forma pública, o pessoal gosta, não só o público, mas como os advogados também gostam de participar. Eu vejo que muitos, além de indicar, querem contribuir com aquele cliente, sendo testemunha do fato ou do ato, né? E aí, o porquê, né? Por conta disso, é um documento registrado, é um documento público, é um documento que está lá sempre, para qualquer pessoa. Todos vão ter acesso em forma de certidões, tem uma exatidão, não tem palavras ambíguas, não tem escolhas errôneas, erradas, não tem falta de testemunhas, não tem falta de qualificação notarial. Então, por exemplo, Tem a validade jurídica do ato, né? exato. Então, por exemplo, eu já vi muitos testamentos particulares sem qualificação. Então, assim, fulano nascido em tanto, não tem RG, não tem CPF, não tem filiação, data de nascimento, localização desse nascimento, se é viúvo, certidão, se é casado, a gente tem que pensar que é a parte disponível. Não esclareceu isso, há uma confusão patrimonial do que é. Isso para ser validado é muito fácil. Isso para ser validado muito tranquilo, porque naturalmente ultrapassou a legítima e questões patrimoniais, né? E a mesma coisa para o testamento vital. Se eu faço determinadas escolhas que deixam claro uma eutanásia, a eutanásia não é autorizada no Brasil. Então, o que vai acontecer? Primeiro, o hospital e os médicos provavelmente não vão aceitar. Eles vão invalidar o negócio como um todo. Exato, exato. Então, muitas pessoas e os advogados preferem atuar junto com o tabelião. E eu indico mesmo sempre vir com o advogado. É um trabalho em conjunto, é realmente um trabalho que tem que ser pensado de todas as formas para o cliente, para cuidar dele, para pensar nele, para exercitar aquele cuidado que só nós, da nossa área jurídica, temos, porque o cliente não conhece a fundo as leis, as possibilidades. Ele não sabe onde ele esbarra, né, Wendel? E onde ele pode chegar, até qual que é o limite dele, ele não sabe, né? Então é muito importante. Cris, você é um exemplo, porque eu percebo você sempre acompanhando os seus clientes, você sempre tentando entender, por exemplo, olha, se eu for pela via judicial, como vai funcionar? Se eu for pela via extrajudicial, como vai funcionar? Qual que é o preço das duas? O que eu vou trazer de benefício para o meu cliente na via extrajudicial? O que eu vou trazer de benefício para o meu cliente pela via judicial? Isso eu percebo muito em você, claramente, até por muitas ligações, bate-papo, e eu acho muito interessante.
E hoje eu tenho uma cartela de clientes totalmente nesse viés. Então, como esse é um documento recente, novo, as relações estão mudando constantemente. Nós entramos na pandemia com uma personalidade, nós estamos saindo da pandemia com outra personalidade, Sim. outro crescimento, com outro desenvolvimento. Quem sobreviver, eu acho que vai olhar a felicidade, o direito de liberdade, o direito de escolha. Perdeu. A gente perdeu. Eu não posso ir na rua. Eu não posso tirar máscara. Eu não posso. Wendel, Né? e como é importante esse instrumento, porque eu percebo dentro das famílias, assim, muitas vezes as pessoas não são, elas não pensam da mesma forma. Então, dentro da mesma família tem, agora pensando no Covid, né, nos protocolos. Algumas pessoas pensam que o tratamento precoce é válido, outras pensam que ele não é. Algumas pessoas pensam que a vacina é válida, outras pensam que ela não é. Algumas aceitam que pode ser entubado, outras aceitam que pensam que isso uma, é uma invasão muito grande no seu corpo. Então, pelo que a gente vê das discussões em família, quando você coloca no papel, por meio de uma escritura pública, qual é o seu desejo, de qual medicamento você aceita no seu corpo. Então, você está no hospital, leva seu documento, se você não levar, seus parentes, seus familiares devem ser informados que ele existe e que ele pode ser tirado por meio de certidão ou por meio de pedido. Eu não sei como é que funciona isso, eu acredito que seja super rápido, porque não seria congruente se não fosse, para que o médico possa fazer a sua vontade. Não, isso assim, a certidão ela sai na hora e ela pode ser inclusive digital. Você manda para o cliente lá e já resolve o problema dele, a urgência e a emergência, né? Porque o que acontece, Wendel? Muitas vezes a pessoa tem essa discussão, e aí na hora que o paciente está entubado, o filho ou a filha fala, agora eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer com a mamãe, ou com o papai, ou com o titio. Não. Vai para o hospital, está consciente quando vai chegar no hospital, entrega, pede para juntar no prontuário médico, para que o médico e a equipe toda tenha conhecimento da sua vontade, não da vontade do seu familiar, do seu interesse no seu corpo. Então, eu acho que isso é fundamental, porque você inibe problemas futuros, a pessoa sai do hospital, olha, mas vocês falaram que eu queria que tomasse o remédio X? Vocês falaram que eu não aceito o remédio X? Então, para não ter problema com família, a melhor coisa é você expressar a sua vontade por meio de um documento que é público. Né? Então, acho que é ponto pacífico. E um detalhe importante para a gente falar é o seguinte: como eu tenho a livre escolha e determinação do meu corpo e do que eu quero para mim, eu também tenho a livre escolha de, por exemplo, num determinado momento da minha vida eu queria uma circunstância. Passaram-se alguns anos, mudou, eu mudei, então eu quero alterar esse testamento. É possível? Sim, é possível. Eu posso fazer um novo, revogando o antigo. Eu posso fazer um novo, alterando apenas algumas cláusulas do antigo e reafirmando algumas outras. E eu posso simplesmente revogá-lo por completo e não fazer mais nada. Então, sim, é muito importante as pessoas saberem disso, porque não é uma escolha fixa, não é uma escolha congelada, de que eu não tenho agora mais. O resto da vida, né? Exatamente, eu não tenho agora que eu escolhi que eu quero ser tratado de tal forma, eu não posso mais voltar atrás. Eu posso, mas com uma vírgula bem grande, desde que eu esteja lúcido e capaz. Né? Aí sim, perdeu a lucidez, vigora o que eu tinha escrito. Se eu não tinha escrito nada, vigora a questão médica, a forma que está na lei da medicina. Não deixei escrito, então eu vou fazer. Deixei escrito, vamos cumprir então, independente se eu desejo de mudar, vai valer o meu último desejo. E outro ponto importante que eu gostaria de deixar aqui claro para as pessoas é que não existe uma lei no Brasil que trata desse assunto.
né? Não, A lei que tem lá os pontos tudo determinado, os verbos certinho para que a gente cumpra ou deixa de cumprir. Não existe. não. Então, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 1995, de 9 de agosto de 2012, que trata do assunto. E ela é bem curtinha, né? Então, ela fala que, considerando a necessidade, bem como a inexistência de regulamentação, ou seja, não tem lei que fala sobre o assunto, considerando também a relevância da questão da autonomia do paciente e nessa relação médico-paciente que eles prezam, situações de ordem ética, estou resumindo aqui, né? Situações Sim, de ordem ética, recursos tecnológicos que permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em estado terminal. Considerando tudo isso, eles vêm e resolvem em 2 únicos artigos o que são as diretrizes antecipadas de vontade. Então, ele fala, olha, primeiro artigo, definir diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Esse é o primeiro. O sim. segundo, ele fala nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades. O médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Aqui eu acho que é importante a gente falar. O médico, no nosso ponto de vista, ele tem que levar em consideração porque é a autonomia da vontade por escrito da pessoa. Tá. Aqui nessa resolução, ele fala que o médico levará em consideração essa decisão do paciente, né? Sim, Então, a partir do momento que o paciente chega no hospital e junta no pronto, pede para juntar no prontuário, é uma ordem, vamos colocar assim, para que o médico, logicamente a gente vai ver aqui os pontos seguintes, mas a princípio são as diretrizes do que ele quer que seja feito caso ele não consiga verbalizar a vontade dele. Então, fala exato. lá, o parágrafo 1º. Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Sim, Então, o médico vai considerar a vontade dele. O médico deixará de levar em consideração as diretivas da pessoa, que é o paciente, ou do representante, quando estiverem em desacordo com os preceitos do Código de Ética de Medicina. Então, sim, ele tem a possibilidade de falar: olha, eu não vou considerar isso porque isso vai totalmente na contramão do que nós acreditamos que seja ético. sim, Então, naquele momento que a gente vai fazer o desenho, né, construir isso com o nosso cliente, é fundamental que o médico do nosso cliente esteja construindo conosco, porque sim. nós, como profissionais do direito, não temos condições de saber se estamos infringindo ou não o Código de Ética da Medicina. Que ele seja construído com profissionais capacitados e habilitados para isso. E o que você está dizendo é muito real. Teve uma vez que eu fui lá para uma e a advogada me perguntou, Wendel, eu posso enviar um médico para ele conferir? Um amigo meu? Eu falei, pode, perfeito. Quando me surpreendeu porque veio com algumas coisas muito interessantes que eu passei a adotar nas minhas minutas por conta do médico, o olhar dele, a sensibilidade dele, Sim, coisas que direito não temos, né? A não, gente acha que sabe bastante, mas a gente sabe do mundo jurídico. sim. Naturalmente, Então, eu acho que é fundamental isso, Wendel. sim, Mostrar a importância dessa multidisciplinariedade na construção de um documento, para que exato. ele possa ter ampla validade e que ninguém lá na frente ou descumpra por falta de preceitos básicos de ética, né?
Exatamente, exatamente. É muito importante e, assim, muito bem lembrado de falar dessa circunstância da participação e do trabalho em conjunto, né? Imagina que documento perfeito. O tabelião, o advogado e o médico proporcionando uma qualidade para esse cliente que quer ser atendido e está pensando sobre o seu futuro, né? Imagina que documento formidável ficaria se sempre nós tivéssemos esse acompanhamento, né? E quando a gente vai falar das diretrizes antecipadas de vontade, a gente pensa como se a gente estivesse fazendo lá uma minuta de contrato mesmo, né? Verdade. E alguns pontos são importantes, né? Vamos falar um pouco desses pontos, Wendel, do que a gente pode pensar, do que as pessoas, às vezes, elas nem imaginam o que a gente pode tratar num documento como esse, né? Vamos. Então, você gostaria de começar e a gente vai fazendo um bate-bola aí? Ah, eu vou falar alguns, você fala outros, pode ser? Tá bom, pode ser. Dá para a gente pensar essa questão de ser ou não informado, por exemplo, de um diagnóstico funesto, escolha pela morte dilatada ou breve, que a gente falou lá no começo, a utilização ou não de aparelhos, equipamentos para o prolongamento dessa vida de forma artificial, né? E até que ponto isso aí é relevante ou não, no olhar pessoal de cada um, né? O recebimento Sim, de sangue, tem religiões até que permitem ou de órgãos, né, doação de órgãos, a recusa ou a aceitação de cuidados, tratamentos, por exemplo, um FUT de intubação, uma transfusão de sangue, uma traqueostomia, uma amputação, né, uma sim. redução, uma diálise, não sabe aí, e outra. Porque tem muita gente que tem medo também, né? Tem gente que tem medo da hemodiálise e fala, olha, eu faço tudo, mas chegou na hemodiálise, eu não aceito. Isso, exato, E tem exato. gente que está entubado e que precisa fazer hemodiálise. Aí o médico encaminha, a família tem que falar, olha, ele não aceita isso para ele. Tá ali na diretiva dele. E aí o médico vai falar, mas se não fizer, tem consequências. Ok, é a vontade dele. É, Então, são pontos importantes, né? exato, exato, é a escolha e ele tem esse direito e é uma escritura muito legal. Eu realmente, quando vou lavrar, eu me sinto assim, tentando ajudar aquele cliente, aquela pessoa que chegou ali e que está se renovando, pensando, se preocupando com o futuro e tudo mais. Então eu acho bem bacana, eu acho muito gostoso e me surpreende, inclusive, quando os advogados indicam, porque eles estão pensando no cliente. E é um advogado que estudou, que se preparou, porque ele soube pegar aquele sentimento da pessoa e dizer: vamos ter uma diretiva antecipada de vontade. Ah, mas o que é isso? Aí, né? Apresenta o cliente. Às vezes, uma pessoa que não conhece isso, você conta numa roda de pessoas e fala: ah, eu morro de medo de sangue. Se eu tiver morta ou se eu tiver na UTI, eu não quero doar sangue nunca. Todo mundo vai rir ou vai fazer um comentário. Agora, se tiver uma pessoa que sabe desses detalhes, ela pode vir e chamar no canto e falar: olha, você já pensou que existe um documento para isso? Você já pensou Sim. que existe um documento que possa resolver essa vontade? Ou esse seu. Até mesmo a questão da doação de órgãos, né? A pessoa às vezes tem vontade, não sabe como manifestar. Esse é um instrumento que você pode manifestar sua vontade no que tange a doação de órgãos, né? Você pode direcionar que tipo de órgão você autoriza ou não ser doado. Então você já facilita esse trabalho assim que é desgastante e emocional para a família. E agora, o que a gente faz? A pessoa aceitava ou não aceitava? Não, ela sempre falava que queria. Ah, mas nos últimos dias ela falou que ela não queria mais. Então, nessa dúvida, você pega a vontade da pessoa por escrito, né? Tive um caso também lá no escritório, bem, assim, foi muito estranho, mas acontece, né? Ah, os filhos estavam brigando com uma mãe porque o pai tinha sido enterrado num cemitério e os filhos falavam que a vontade do pai era ser enterrado em outro local. E aí eles questionaram quem tinha direito sobre o corpo? A mãe, né, no caso a mãe deles, que era esposa, ou os filhos? Olha, Agora,
é uma situação extremamente delicada que eu não consegui falar para eles, olha, a resposta é A ou B, Não, porque nem não sei, existe. não Não existe, existe. não existe. Agora, de quem é o corpo? O corpo é da pessoa enquanto ela está viva. Se Então, ele, quando ela está viva, eu posso falar que eu quero ser enterrada ou cremada de tal forma ou em tal lugar. não, já Mas falei, se eu não, fiz- eu mas se eu quero não ser, fizer isso, Wendel, eu quero ser oi? enterrado em Nova York. Vocês dão seus pulos para me levar o corpo meu para Nova York, entendeu? Isso, se ele tivesse feito isso, estava resolvido o problema. Já Então, teria aí, onde iria o que que enterrar. acontece? Nesse caso, se a pessoa não deixa por escrito a vontade dela, nós ficamos numa situação muito delicada que tivemos que trabalhar uma mediação entre a família, porque não tinha o que fazer. Vamos deixar um tempo o corpo ficar ali. Daqui tem, inclusive, eu acho que tem até, eu não me recordo, mas eu acho que tem um prazo que o corpo tem que ficar num certo local para depois ser removido. Não, não é assim, ó, amanhã eu vou lá e vou remover o corpo. Não pode. Então, nós tivemos que fazer um acordo entre a mãe e os filhos para que pudesse ter aí uma solução nesse litígio. Agora, a pessoa pode expressar isso enquanto ela está viva, porque o corpo dela é dela enquanto ela está viva. Se ela vier a falecer, o corpo é da família. Aí a Exato. família vai decidir o que é melhor para ela, inclusive a questão de doação de órgãos ou não, né? Exatamente, Cris, exatamente. Eu gosto muito do jeito que você fala, porque eu percebo que você tenta nos clientes, que nem você disse, eu tive que fazer uma mediação. Gostoso isso, porque você não precisou levar para o judiciário, né? Você agregou, você chamou todos para poder resolver o problema. Eu admiro muito essa advocacia extrajudicial, ela é recente também, nosso ordenamento, né? É. Poucos anos que vem se trabalhando dessa forma, você é uma master nisso. E quando você falou de mediação e tudo mais, eu lembrei do nosso colega e nosso amigo, o Guilherme, Não e tem como não lembrar dele, né? fala a palavra mediar, não precisa nem terminar. Mediar, termina, mediar Guilherme. Guilherme. Exatamente. Então, assim, um abraço muito grande para ele. Ele é uma das pessoas que a gente conversou sobre essa questão desse testamento, diretiva antecipada de vontade. Por quê? Porque ele também usa esse viés quando ele precisa na mediação. Ele também usa esse viés, porque queira ou não queira, é um documento que ajuda a pacificar as famílias, ajuda a dar aquela baixada no ânimo, na ansiedade de um momento muito grande, muito complicado, de tomada de decisões por um corpo que está ali sem poder decidir. Então, você olhando para essa advocacia extrajudicial, para essa mediação, para essa conciliação, esse documento acaba sendo um prato cheio para se trabalhar, porque ele acaba, no final das contas, evitando novos ou maiores conflitos, né? Sim. E a ideia da mediação, ela é maravilhosa, né? Por tudo que a gente sempre fala e tudo que a gente sempre, nas palestras, nos nossos artigos, a gente menciona, mas o fundamental é que quando a gente se depara, por exemplo, nesse caso dos familiares, né? Da mãe com os filhos discutindo onde que o pai devia ter sido enterrado, ambas as partes estavam pensando no bem-estar daquele que não estava mais ali, né? Sim. Então, o cerne de tudo era o amor. Então, quando isso existe e a animosidade surge, a gente tem que trabalhar recordando, buscando a fonte disso tudo. Qual é a fonte disso tudo? É o amor, né? Então, eu acho que é mais para esse lado que a gente tem que ir. E quando a gente resgata isso nas pessoas, tudo se torna mais fácil, porque no fundo todos somos iguais, todos buscamos a mesma coisa, que é o bem-estar, que é o amor, que é a compreensão, que é se sentir respeitado, ter a sua dignidade acolhida, né? Então, quando a gente pensa nesses princípios básicos, tudo fica mais fácil. É Ô, que Cris, muitas vezes as pessoas querem impor, né? Elas querem impor o que elas acreditam que é correto. agora vamos fazer uma situação hipotética aqui.
Vamos lá, vamos fazer um exercício. Imagina que o seu cliente, ele já esteja hospitalizado, porém lúcido. Ele está lúcido, ele está capaz, porém ele está hospitalizado. O tabelião, ele pode ir até esse cliente, ele pode lavrar uma diretiva antecipada de vontade nesse leito de hospital. Então é muito importante as pessoas saberem disso também. Que Uhum. mesmo que eu não vá ao cartório, eu não dê tempo, se eu estiver lúcido e capaz, eu posso chamar um cartorário para ir até o hospital. Para ir Assim como no testamento convencional, né, Wendel? como doações e outras escrituras que podem ser feitas. Mas está falando, eu posso sim fazer isso em momentos até antes de um procedimento muito forte, uma cirurgia muito grande, uma complicação, Cirurgia cardíaca, por exemplo. cardíaca, por exemplo. Eu lembro quando meu pai ficou infartado, entubado, ele falou assim: olha, o que vai ser daqui para frente eu não sei. Me ajuda a realizar um desejo. Eu falei: qual que é o seu desejo, né? Imagina, né? Eu, cartorário, filho de cartorário, eu e ele na UTI, e eu perguntando qual é o seu desejo, né? Aí ele falou assim, eu lembro direitinho, ele falou, eu quero que traz todo o meu trabalho que está em cima da minha mesa, eu quero deixar tudo arrumado antes da cirurgia. Porque depois, se não houver depois, está resolvido. Mas se houver o depois, eu continuo. Quer dizer, eu nunca vi ele com um sentimento desse. Nunca, nunca tinha visto ele pensando que amanhã poderia não haver amanhã. E aí, por um segundo de momento, agora não falando do tratamento, mas um segundo de momento ele quis se programar. Ele bateu um desespero nele, que ele falou, eu preciso fazer o que falta, eu preciso dar satisfação para o cliente que falta, eu preciso assinar as últimas coisas, aí eu vou operar tranquilo. E eu percebi na pele, né? Eu percebi assim, na UTI ali, olhando meu eu falei, imagina uma pessoa que ainda queira decidir até o seu tratamento, nesse período de medo de certeza ali em diante, né? Então, ele poderia mesmo ter feito uma diretiva de vontade naquele momento. Isso, porque ele ainda, o modo de pensar, ele preferiu entender a medicina para essa escolha dele e tudo mais. Mas tem pessoas que não. E aí o livre-arbítrio ele dá esse direito hoje e de uma forma segura, com segurança jurídica, de uma forma que vai estar registrada a última vontade, ou nem seja a última, mas né, antes desse período que essa pessoa possa passar. Né? Então, é um instrumento muito bacana, muito válido. Em termos de custos, muitas pessoas me perguntam. Eu não acho que seja um custo exorbitante, ele é o preço de um testamento convencional, no cartão, na tabela aqui, R$ 163. Cortou, eu não te escutei, Wendel. Quanto? R$ 1.863, 1.863. Já completo, registradinho, bonitinho. Então, eu não acho que seja um preço exorbitante. Aliás, sobre esse valor, eu já vi discussões também de cobrar sem valor declarado, que seria até mais barato. Mas, enfim, não vem agora isso a discussão. Mas, ainda assim, você nota-se que é um valor acessível para que resolva o problema daquela pessoa naquele momento de e avançando aí com você, a gente, com essa pandemia, ela trouxe uma série de outras coisas, e eu acho até que você pode falar, Cris, da procuração também. Qual que é a diferença e o que você vê de benefício numa procuração, o que você vê de benefício na diretiva da escola de vontade, né, no testamento vital? Eu penso que são coisas distintas, né? Sim, Porque alguns estudos que eu fiz, inclusive depois da nossa publicação, né, do nosso artigo, isso sempre me instigou muito a possibilidade de ter uma pessoa para ser o seu procurador, né? Mas como a gente falou lá atrás, não existe uma lei que trata sobre o assunto. Então, o que a gente tem são diretivas do Conselho de Federal medicina. de Medicina e o âmbito é saúde, né? O âmbito é saúde. E o que muitos confundem, né? A procuração, eu posso fazer uma procuração ampla.
administrar empresas, vender, comprar, Sim. mexer com patrimônio, fazer escolhas. A diretiva antecipada de vontade, não. Ela é Sim. específica para aquele momento. São E por para tratamento, para diretrizes de remédio, de indicação de médico. Eu penso que eu pesquisei bastante, viu? Eu não tenho uma segurança para te falar que eu faria para um cliente algo diferente do que nós trabalhamos a ideia de saúde. Mas eu vou te falar que eu achei um único advogado, não é nem autor, porque não era artigo, e sim foi um material que ele fez, foi um vídeo que ele fez, e de uma forma assim muito superficial, ele abordou o que a gente queria no início da nossa confecção do artigo, que é poder trazer isso para o âmbito empresarial e num momento de, sei lá, algo provisório, permitir que alguém pudesse ser seu procurador para fins empresariais, negociais e tudo mais. Mas ficou algo assim muito sem embasamento, não me convenceu. Não, acho que não convenceu assim, eu acho que ele não conseguiu convencer ninguém. Então, eu acho temerário a pessoa, ela pode até colocar, mas eu não acredito que um banco, por exemplo, abriria a conta bancária de uma pessoa que leva ali um testamento vital. Exato. Se eu fosse advogada do banco, eu não autorizaria. Ah, mas eu penso que são questões que, infelizmente, as pessoas têm que pensar, porque ninguém gosta de pensar sobre isso, tem que preparar, tem que deixar as coisas o mais preparada possível, socializar senhas, socializar procedimentos, deixar alguém direcionado, olha, se acontecer alguma coisa e eu vier a faltar, que seja por dias, porque é uma empresa, alguns dias, uma semana fechada, as consequências jurídicas são grandes, né? Então, 10 dias, 15 dias, um mês que a pessoa não está ali presente na sua atividade, muitas vezes as consequências são irreversíveis para a empresa. Então, Verdade. a orientação que eu dou é onde conseguir fazer procuração para que essa procuração tenha alcance, faça. Faça. Onde você não consegue chegar com a procuração, socialize senhas, socialize procedimentos, deixe as pessoas mais inteiradas do que você está trabalhando do que existe, porque eu que faço inventário, você que faz Não, inventário, facilite a vida das pessoas. Facilite a vida. facilite, mesmo porque quando eu pergunto para o cliente, você sabe me dizer, ontem mesmo aconteceu, eu perguntei para a cliente, você sabe me dizer se ele tinha outros bens além do carro, da casa, dessa conta corrente que você está me falando? A pessoa não sabia. Então, quando a gente vai fazer busca, aí você acha lá uma previdência privada, você acha um investimento que ele desconhecia, que tem uma quantia que pode ali resolver, pelo menos pagar os custos e as custas processuais ou de cartório, em caso da gente fazer via cartório, e a família não ter preocupação, seguro de vida, que às vezes a pessoa não desconhecia. Então, a dica que eu dou é que para as pessoas terem alguém de confiança para Agora, socializar essas informações. ô Cris, e a pessoa que não deixou senha compartilhada, não deixou nada distribuído, não pensou nas diretivas, não pensou na procuração, fez nada e entrou nesse processo de falta de capacidade e lucidez? Qual o instrumento jurídico que se restou para ela? É. O instrumento jurídico que a gente recomenda é a interdição. A interdição é um procedimento judicial, infelizmente não tem via cartório, né? Lembra no começo da pandemia que eu até te perguntei, Wendel, não existe um jeito da gente fazer isso via cartório? Aí você falou, Sempre, ainda não existe, ainda não. sempre fala, ainda não. Mais uma hora. Então, a gente precisa entrar com processo judicial,
precisa juntar uma série de documentos, o quanto mais precisos esses documentos, inclusive documentos médicos, declarações, atestados, para que a gente possa convencer o magistrado e também o promotor, que o Ministério Público vai ser acionado para que ele dê o parecer dele, favorável ou não, para aquele pedido que a gente está fazendo de curatela. Então, o que é esse pedido de curatela? É a nomeação de uma pessoa, que vai ser o curador, para que este represente os interesses daquela pessoa que está com a incapacidade, com a capacidade dela, ou provisoriamente, ou de uma forma temporária ou efetiva, que ela não possa expressar sua vontade. Então, nesses momentos de grande instabilidade que nós passamos, muitas vezes as pessoas não pensaram em nada, não tem, às vezes não dá nem tempo de pensar, pegou Covid, vai para o hospital, não dá, ela não imagina o que vai acontecer com ela, né? Não, tem noção, né? Você entra no hospital e não sai, né? E você não imagina. E outra, sem contar que essa questão do vírus, hoje, falando do Covid, a transmissibilidade dele é tão violenta que o próprio hospital não deixa as pessoas terem acesso mais àquele corpo, né? Não deixa. Licenciei isso nos clientes. Clientes lúcidos que me mandaram um WhatsApp: Wendel, eu estou internado, eu quero lavrar uma procuração e não deixam você vir aqui. Isso é um ponto importante, Wendel, porque inclusive teve um caso de interdição que quando o juiz mandou o processo lá para a promotoria para que ele desse o parecer dele, o promotor desmereceu o grau de dificuldade por conta da Covid e ele falou, isso é temporário. Eu acho que aqui seria caso de você entrar com um simples alvará. Aí o juiz abriu o prazo para que eu me manifestasse sobre o parecer do Ministério Público. Aí você tem que falar, olha, seja ele, a lei fala, é clara, temporário ou permanente, o único remédio que existe é a interdição. Você vai ter um curador provisório, mas você precisa de alguém para receber o dinheiro, por exemplo, de inquilinos que depositam na conta, do INSS que deposita na conta. Como que aquela família vai pagar as contas daquela pessoa se não tiver acesso ao saldo dele? Não tem jeito. E aí existem outras situações, às vezes, empresarial, a questão de pagamentos que precisam ser feitos acessando aquela conta. Então, não é questão de a gente trabalhar só um simples alvará. Existem outros pontos que o curador, inclusive, ele vai prestar contas. Ele vai prestar contas de tudo que ele faz. É uma obrigação dele. Então, eu não entendo o porquê dessa dificuldade que alguns promotores têm de viabilizar um instrumento que é próprio para isso. Né? Então, são situações que às vezes a gente não sabe nem como explicar isso para o cliente, mas essa época toda tá tudo muito confuso e quanto mais a gente puder facilitar, né? A ideia dessa nossa live era isso, era dar informação para que as pessoas possam ser instruídas para que elas escolham o caminho que elas acharem que é melhor para elas. Se achar que é o caso de fazer, de estudar, de buscar orientação, porque depender de um terceiro, seja ele promotor, seja ele um juiz, é sempre estar na mão de um terceiro, que desconhece a sua história, que desconhece as suas necessidades, por mais que a gente coloque no papel, por mais que a gente possa ser claro como advogado, muitas vezes nem sempre quem está do lado de lá tem a mesma sensibilidade ou a mesma percepção que a gente, né? Então, essa é a dica. Só fazendo um comparativo também, quando você trata do judiciário, aquele promotor, aquele juiz, em nenhuma, veja bem, nenhuma hipótese
ele vai sair do ambiente de trabalho dele e vai até essa pessoa necessitada. E vai até esse leito, até esse hospital, conferir, verificar, entender essa necessidade. Muito diferente do tabelião. Que ele vai, que ele conhece a pessoa, que ele conhece a família, ele entende o real motivo daquilo. Por isso é tão importante essa programação antecipada, já que tem essa via extrajudicial, essa carta na manga, essa via auxiliar, para colaborar e facilitar essas decisões, facilitar esse serviço. Por quê? Depender do judiciário, como você disse, infelizmente, é moroso. Moroso. Não que não vá conceder, estou dizendo isso, mas é moroso, é difícil, é mais complicado, não é na hora que a gente quer. E gera uma insegurança, porque que nem nesse caso que eu comentei, foi pedido a liminar. E algo que você, quando você pede uma liminar, você tem pressa, você tem urgência. E nem sempre o Poder Judiciário, por todas as limitações que a gente conhece, a gente sabe que existem excelentes juízes comprometidos, mas o volume é muito grande e nem sempre a prestação jurisdicional nos atende no tempo hábil que a gente gostaria. Então, é um ponto que a gente tem que pensar. A culpa não é do juiz, né? Não é a culpa dele, não é nem função disso dele, né? É realmente o Estado que não está proporcionando uma forma de trabalho ágil, ampla, com bastante funcionários que possam diminuir essa carga de trabalho, né? Então, bem falado da sua parte, não estamos criticando um juiz, um promotor, não é isso. Mas é realmente a máquina do Estado, ela anda em desacordo com a máquina da sociedade, com a necessidade da sociedade. A necessidade da sociedade está a 1.000. A do Estado, do Judiciário, está a 10%. Não, e outra coisa importante, Wendel, quando a gente trabalha com a questão do extrajudicial, em contrapartida com o judicial, no extrajudicial eu te escolho. Eu não vou escolher quem eu não confio ou quem eu não gosto da forma de pensar ou da forma de agir. Eu elejo quem eu sei do estudo, da rapidez e tudo mais. No Poder Judiciário, quando você distribui uma ação, você não tem o condão de escolher. Eu vou distribuir a ação para cair com o juiz fulano ou ciclano. Vai para o promotor A ou para o promotor B. Vai ser distribuído livremente e você pode ter, vamos colocar assim, a sorte de estar numa vara que tem um andar mais ágil ou uma vara que o negócio não anda, está emperrado. Ou cair na mão de um promotor que acha que, num caso desse, não é situação de interdição, e sim de um alvará. E aí? E aí? Você está numa situação bem complicada. Agora, até você se manifestar, até o juiz falar, até o juiz ler, às vezes a coisa já rolou tanto tempo que na hora que vier a decisão, ou a pessoa já morreu, ou a pessoa já saiu, se Deus quiser, daquele contexto, e não precisa mais. E a família teve, às vezes, que fazer um financiamento para poder conseguir pagar as contas, porque não tinha acesso ao dinheiro, né? Não tinha como arcar com alguns contratos que a pessoa tinha, porque tinha que acessar, às vezes, poupança. E aí, como é que faz? Descumpre contratos, e aí, na hora que ela sai daquele contexto, ela tem lá uma série de penalidades contratuais, não porque a família não quis cumprir, mas porque a família não conseguiu cumprir, né? Então, eu acho que é isso, Wendel. Bom bater papo com você, eu adoro todas as vezes que você me convida. E quando você vem agora também, você sabe que esse bate-papo que a gente tem é muito gostoso. Enfim, eu te admiro como profissional, como família também, como mãe, como esposa. Olha, realmente vale muito a pena a troca de ideias. Eu agradeço esse carinho. Você sabe que é recíproco, né? E quando a gente pensa no extrajudicial, a primeira pessoa que vem na minha mente é você. Assim como a gente, quando pensa em
mediação, a gente pensa no nosso querido professor Guilherme, a gente pensa em extrajudicial em Wendel Salomão. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é tão recíproco que esses dias eu estava falando do Semefam desse projeto e a saudade que eu tô de encontrá-los e De reencontrá-los, participar, né? nossos estudos, nosso aprofundamento. Dali eu conheci pessoas fantásticas que até hoje eu me relaciono por você ter feito. Então, a pandemia, ela realmente ela veio num momento que fez a gente engolir, né, goela abaixo. Antes a gente achava desprezível, né? Desprezável. Tipo assim, amanhã eu vejo a Cris, amanhã eu vou lá, amanhã eu dou um abraço. Uma hora a gente se encontra. Olha, a gente se encontra e agora não dá mais, né? E agora não posso. E esse encontro, ele é motivo de um risco ainda, né? Eu posso estar expondo você ou você me expondo e às vezes a gente nem está sabendo, né? Sim. Então, poder encontrar agora e bater um bate-papo me fez matar a saudade dos encontros do Celefã. Eu agradeço o seu carinho, a sua atenção, você ter aceito participar dessa live comigo, expor para as pessoas, né? A gente vai deixar isso depois, eu vou gravar e colocar no site também, colocar no meu Facebook particular também, para divulgar, para que mais pessoas tenham acesso e para que a gente possa disseminar esse conhecimento, né? Eu tive umas 15 pessoas que me pediram para salvar, para poder ver depois. É muito importante isso. Sim, eu vou salvar, vou gravar, e aí já fica o convite para a gente dar continuidade numa próxima oportunidade. Porque tem muito assunto para a gente conversar. Me falar o dia e o horário. Então tá joia. Um abraço para você, um abraço a todos. Fiquei muito contente de estar aqui. E aí a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço.